Olá, pessoal! Esse é um vídeo distinto e diferente do que eu costumo subir aqui no canal. Esse tipo de vídeo eu direciono para a área do clube de membros. É um vídeo mais direcionado para esse espaço. Mas eu resolvi deixar aqui aberto em vista da pessoa no qual eu estou fazendo a análise, né? De certa maneira, não é uma análise profunda da carta natal do Bob Marley, mas para que vocês entendam que mesmo após a pessoa desencarnar, o mapa continua ativo, tá? Por meio dos trânsitos, progressões, pelas profecções fridárias, que são técnicas helenísticas. Então eu quis trazer aqui, deixar para todos em vista do que o Bob Marley representava. Ele é aquariano, nasceu dia 6 de fevereiro de 1945, às 2 horas da madrugada, com 30 minutos, em St. Anne, na Jamaica. Então ele tem o Sol aqui, ó, a 17 graus, Mercúrio a 1 grau, Marte em exaltação a 23 graus, numa conjunção separativa do nó do sul, que está a 16 graus, Lua em Escorpião, Júpiter, conjunto também ao meio do céu, uma conjunção separativa a 26 graus, o nó do norte em Câncer a 18 graus. Enfim, a análise que eu quero trazer para vocês não é destrinchar o que era cada planeta, o que representava na vida do Bob Marley, como atuava essas energias, né, a nível de personalidade, enfim, essa não é a ideia. A ideia aqui é para que vocês entendam, né, que mesmo, como eu disse, mesmo que a pessoa desencarne, o mapa continua ativo. De certa maneira, como ele é um artista, é muito mais fácil a gente perceber isso, né? Porque a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai fazer uma investigação. Normalmente os astrólogos, eles vão investigar e fica muito mais fácil se você tem uma bibliografia da história da vida da pessoa, você entender o que está se passando nesse momento, o que está sendo ativado na sua carta natal, para você entender ali certos elementos, né? No caso do Bob Marley, é o filme que foi lançado dia 12 de fevereiro. Eu sei que no Brasil foi lançado a nível nacional dia 12 de fevereiro. Não sei se eu busquei, eu não achei se foi lançado em algum outro momento nos Estados Unidos ou na Europa. Se foi lançado dias antes, né, dias depois não pode ser. Então, só se foi lançado dias antes do dia 12 de fevereiro. Mas 6 dias, né, após o lançamento desse filme, 6 dias antes ao lançamento do filme, ele renovou, né, ele renovaria mais um ano de vida, ele completaria 79 anos, sua revolução solar. Esse não é o mapa de revolução solar, tá, pessoal? Até porque eu nem coloquei o mapa de revolução solar aqui, eu procurei buscar outras... por meio de outras técnicas, demonstrar para vocês aqui o que estava se passando, qual é a qualidade do céu nesse momento. Então, ele está tendo aqui, a nível de trânsito, o Sol, ele acabou, né, como eu disse, de renovar aqui a sua revolução solar, o Sol já 23 graus, o Marte, ele teve o retorno do Marte, o Marte está exaltado em Capricórnio, casa 2, e o Marte, ele rege a sua casa 5, tá? A cúspide da casa 5, se eu não me engano, é 21 graus, por meio de Plácidos, tá? Por signos inteiros, seria toda o signo de Áries, né? Mas por Plácidos está a 21 graus. E a casa 5 é a casa de Leão, é a casa da nossa autoexpressão, da criatividade. É a casa dos artistas, é a casa dos hobbies, é a casa do entretenimento, é a casa dos filhos, é a casa de jogos, enfim.
mas o mais importante aqui é entender que é a casa, né, no qual é a casa da criatividade, essa casa da gente tornar público, né, alguma obra nossa, e no caso foi da vida dele, né? Foi lançado o filme dele e essa casa está, de certa forma, o Marte, que rege essa casa, ele acabou de fazer a conjunção com Marte natal, inclusive a Vênus, que fala de artes, estética, beleza, que rege a sua casa 11, né, oposta, né, ao signo de Áries, casa 11, que tem a ver com amigos, tem a ver com grupos, tem a ver com planos de futuro, sonhos. Então, os dois amantes cósmicos, né, Marte, ação, guerra, ser pioneiro, empreender novos inícios, com a Vênus, que é a Afrodita, deusa do amor, que fala das artes, os dois significadores, né? Tanto um da casa 5 como da casa 11 estavam ativando o seu Marte natal, que está exaltado. Então, os planetas na nossa carta natal, eles falam de promessas, né? E no caso dele, esse Marte aí, então, ativando o Marte natal, recebendo o Marte em trânsito, ativando essa área casa 5 de entretenimento, das artes, da sua autoexpressão, do criativo, das obras. Então, eu achei bem interessante essa ativação. Além do mais, a energia do Sol está fazendo aqui um trígono para o nó do norte, aliás, desculpa pessoal, um trígono para o nó do sul, a 16 graus, tá? O Sol dele tá 17 graus, e vocês lembram que em outubro nós tivemos um eclipse solar no signo de Libra, se eu não me engano agora. Não, foi realmente um eclipse solar que aconteceu dia 14 de outubro, no grau 21 do signo de Libra. Então, o nó do sul, ele tocou esse grau aqui, e por mais que nesse momento esteja no grau 16, então essa casa no qual aconteceu o eclipse, e por tabela, o signo oposto complementar, onde está tendo a energia aqui do nó do norte, está sendo ativado. Esse eixo na carta natal do Bob Marley foi ativado por meio dos eclipses. E o Sol, agora esse nó do norte, está realizando um trígono perfeito com o seu Sol natal, e ele também está fazendo um sextil para o nó do norte. Então, os nós lunares falam de propósito, que fala de nos direcionarmos para o nosso propósito, o nó do norte, o propósito encarnacional, o nó do sul, aquilo que a gente traz de outras vidas, de dons e talentos, de condicionamentos. Então, os nodos que também falam de nós, de karma, estão sendo ativados. Não quer dizer que acredito eu, que de certa maneira essa mensagem do Bob Marley de paz, de harmonia, de união entre os povos, né? Porque ele fez um show, foi em 1976 em Kingston. Bob Marley, ele convenceu o governo, né, a promover um show gratuito de reggae, porque ele era do movimento Rastafari, e no caso ele queria promover ali a união das pessoas, porque estava num momento político e social na Jamaica de muitos conflitos. Então ele foi alvo de ameaças, mas mesmo assim ele adentrou no palco, ele cantou, e naquele momento não aconteceu nada com ele. Acredito eu que ele foi muito bem protegido. Enfim, ele tinha um objetivo, ele tinha um intuito, né? O nó do norte em Câncer fala muito desse lugar no qual
a pessoa busca nessa vida se tornar, de certa maneira, a energia feminina e energia yin, de maternar, de cuidar, de acolher, de proteger. Então, ele tem esse rosto dele muito... traz para mim muito um arquétipo de mãezona. Você pode ver também no filme no qual ele gosta muito de crianças, ele tem esse contato com a energia feminina. Ele tem uma alma muito, apesar do Sol em Aquário ser um signo fixo de ar, o Mercúrio também, que fala da mente, da comunicação, da fala, tá num signo de ar fixo, e a carta dele não ter muitos elementos no signo de água. Ele tem a Lua em Escorpião, mas ela está em caída, né, casa 12, ela está muito debilitada, né, se diz na astrologia medieval, antiga. Eu considero a Lua, eu não considero dessa maneira, eu mesmo tenho a Lua em Escorpião, considero uma Lua, claro, muito intensa, muito apaixonada, por isso que esse amor dele, né, a Lua numa casa 12 fala muito desse arquétipo da mãe, né, de Gaia, de maternalizar, de cuidar, né? Tem a ver muito contato com o inconsciente a nível de proteger as pessoas, de acolher, de se tornar um refúgio. Então, vocês vejam, ele traz essa energia numa casa 12, é muito do contato com o inconsciente, com a sensibilidade, com pertencimento, com acolhimento. Além do mais, ele tem os nodos lunares no eixo vida íntima, vida privada, né? Energia de Capricórnio, que fala de responsabilidade, de sermos adultos, responsáveis, com a energia de Câncer, de buscar por proteção, de buscar por acolhimento, buscar por pertencimento. E os nodos lunares, né, que estão ativos no eixo eu, o outro, que é o signo de Áries e Libra, com o Sol dele, né, em cima do Sol dele tá o Vértex, tá? Que eu não vou entrar no que significa o Vértex, porque senão a gente vai estender demais esse vídeo. Então, são essas energias do trânsito sobre a sua carta natal. Vamos passar aqui para um mapa natal, mais trânsitos e progressões. Aqui vocês podem perceber também que o Plutão, que agora adentrou no signo de Aquário, ele partiu com o Mercúrio. Mercúrio no signo de Aquário é considerado um Mercúrio exaltado, e ele tinha essa visão de mundo, né, da busca de união dos povos, de trazer mais luz para a humanidade, que as pessoas buscassem a fraternidade, a igualdade, os direitos humanos. E o Plutão está ativando, de certa maneira, a nível, né, desse Mercúrio, que traz essa mensagem que ele traduzia nas suas músicas. Quem é fã do Bob Marley, quem escuta as músicas, quem se interessa por entender das suas músicas, vai ver ali um aquariano puro, em coração e mente. A mensagem dele é profunda, é tocante nesse sentido, das pessoas estarem, sabem, em laços de amor, de compartilhar, porque Aquário fala muito do compartilhar entre as pessoas, de troca. Aquário é um signo muito humanitário, então o Plutão aqui, que fala sempre de transformação, de regeneração, de trazer à tona algo que estava oculto, né? De certa forma trouxe à luz novamente, nesse momento que a gente vive desse planeta, essa intensidade, né, de guerras, de conflitos, a busca pelas pessoas entenderem que elas estão no mesmo barco. Se esse barco afundar, vai todo mundo para o fundo do mar. E se as pessoas não entenderem que esse planeta pode ser, de alguma forma, finito,
os seus recursos naturais. Claro, o planeta vai se regenerar, como já se regenerou das outras vezes, mas o ser humano não vive mais que 120 anos, tá? Tem muitos humanos, mamíferos, que têm aí 120 anos. Inclusive aqui no Brasil eu li uma notícia que tinha um senhor que ele era o terror do INSS porque ele estava completando 120 anos. Eu não sei se isso é verdade, mas enfim. Então, entender que a gente tem que cuidar da mãe natureza, a gente tem que buscar realmente pela união, pela fraternidade, e a gente está vendo a nível das revoluções que estão acontecendo novamente, dos agricultores na França, na Espanha, na Europa, na Alemanha, as pessoas se revoltando contra os governos, contra essa visão de controle de grupos, né, que dominam o planeta, enfim. Então, não somente pela a história da vida do Bob Marley, mas o que Bob Marley representava, qual que era a missão da vida dele, qual que era a trajetória, qual que era o objetivo dele como um ser humano, né? Ele se tornou artista, cantor, ele tem o sol na casa 3, a casa 3 é a casa, de certa forma, de poetas, escritores, é a casa de gêmeos, então é a casa da comunicação, da fala, de viagens curtas, e o sol aqui sendo ativado, né, pelos nodos lunares, o Plutão ativando o próprio Mercúrio natal dele, em cima, cravadinho aqui, em cima do Mercúrio, que de certa maneira rege também a casa 7, né? O Mercúrio rege a casa 7, que está em Gêmeos, já que ele tem um ascendente Sagitário. E regendo também esse Mercúrio a sua casa 10, que é a casa da carreira, do êxito, da fama, de planos e metas a longo prazo. Então, o Plutão, nem sempre a energia de Plutão sobre um planeta vai falar somente de crises, de morte, que seja uma morte simbólica, mas ele também traz essa questão. Plutão tem a ver com riqueza, pessoal. Plutão tem a ver com poder. Então, ele ativando o Mercúrio, tá ativando o meio do céu do Bob Marley. Ok? Então, para que vocês entendam esses movimentos celestes dos astros, eles vão, de certa maneira, né, trazendo questões à tona, independente se a pessoa desencarnou. Se ela está viva, claro, ela vai ter isso na pele. Mas como ele já não está mais entre nós, de certa maneira fica a memória dele, fica a trajetória de vida dele, que de certa forma veio novamente à luz da nossa consciência, o seu legado, que está não só direcionado como artista, mas como um ser humano com um papel no mundo de transformar o mundo, né? Porque uma das mensagens, que está no trailer, inclusive, do filme do Bob Marley, é que a ideia dele é transformar o mundo, transformar as pessoas. Esse é um dos objetivos que ele tinha. E é claro, tem aqui abaixo, no seus planetinhas progressados, ele tem a Vênus progressada conjunta ao seu nó do norte. Lembra que a Vênus rege a sua casa 11, e também ela está um pouco aqui dentro da casa 5, mas Touro rege a sua casa 6, tá, pessoal? Tá conjunto a Quiro, tá conjunto também a Mercúrio, que esse momento Mercúrio tá retrógrado, então trazendo à tona a sua história, o seu legado, a sua música, trazendo um pouquinho da sua arte, à tona a sua obra criativa. E agora a gente passa pro
seguinte, essa é a técnica de profecções, é uma técnica helenística. E aqui é o planeta que está, a área da vida dele que está profectada, o ascendente dele. Vocês podem verificar que é a casa 8. A casa 8 é o signo de Câncer, onde ele tem um nódo lunar, inclusive o nódo norte, está ativada nesse ano de 2024. E no caso é a Lua que rege, né, essa casa 8. E a casa 8 é interessante, né, porque é uma das casas do oculto, do místico, é a casa da sombra, é a casa da morte, da herança, e exatamente a casa da morte sendo ativada, né, como o ascendente tem a ver com o corpo, com a saúde, com a vitalidade, tem a ver com como nos projetamos nesse mundo, de certa maneira, a casa 1 sob a casa 8 está trazendo à tona quem foi Bob Marley, a história da vida dele, o propósito encarnacional do Bob Marley, que era trazer fé, era trazer amor para as pessoas, união, fraternidade, igualdade, liberdade, direitos humanos. E essa questão também dele ser uma pessoa que, em sua vida, ele tinha que incorporar a energia de câncer, né? Que era o cuidado com o outro, a proteção, o acolhimento, o pertencimento. E vocês podem verificar aqui que no mapa de profecções, o Sol está no meio do céu, fazendo aqui um sextil partiu para o nódo lunar norte e um trígono para o nódo sul. Então, o Sol é a consciência, é o eu sou, o self, é o nosso centro organizador, e ele é da casa 3, e o nódo norte está em cima aqui, pessoal, do Sol natal. Então, vocês podem ver que existe uma conexão aqui, né, de ativações na carta do Bob Marley, tanto da casa dele, da casa 8, então trazendo o seu legado, a vida novamente, com o Sol, em cima da sua casa 10, partiu ali, que fala do êxito, do sucesso, trazendo reconhecimento para a história de vida do Bob Marley, tá? Fazendo esse trígono para o nódo sul, então os nódos estão involucrados, quando os nódos lunares estão involucrados, sempre é algo impactante, é algo muito importante que está acontecendo, está vindo à tona, algum tipo de experiência, como ele já não está mais encarnado, então se torna vivo o legado da vida dele. E aqui é a Firdária, isso aqui para a gente fechar com a cereja, a cereja do bolo. Me fascinou, eu fiquei impactadíssima quando eu verifiquei na Firdária dele. Ele morre aos 36 anos de idade devido a um câncer muito agressivo de pele, no qual, segundo eu li, os médicos pediram para ele amputar o dedo do pé dele, que ali estava o núcleo onde ele poderia evitar que esse câncer se alastrasse pelo corpo, né, segundo o que eu li. E como ele era adepto da religião do Rastafari, para eles é pecado, eu não sei se deve ser ainda, né? É pecado cortar qualquer parte do corpo. Então ele não quis amputar o dedo do pé dele, tá? Eu não sei se acredito que seja o dedo do pé dele. Ele não quis amputar. Aí foi com o passar do tempo, né? Foi descobrindo que o câncer se alastrou. Ele até tentou fazer, ele até foi para a Alemanha fazer tratamentos contra esse câncer, mas infelizmente não houve, né? Infelizmente para nós, ele realmente partiu. Mas é que é interessante entender que na Firdária, o planeta que está, o senhor do tempo, né? Que é o Marte, e o Marte fala de corte, Marte sempre fala de algo agressivo, violência. Pode estar falando de algo
Isso não quer dizer doença, tá, pessoal? Mas o significado do Marte na astrologia medieval é um planeta maléfico, ele é o pequeno maléfico. Então, nesse ano que foi descoberto, nesse ano, aliás, que ele, não é que foi descoberto, mas no ano que ele desencarnou, a Firdária que estava ativa era do planeta Marte. No caso, ele fez 36 anos, era de Marte com a Lua era a segunda, né, que estava sendo ativada. A Lua, Marte, como eu já disse, tá em Capricórnio, exaltado, e ele rege a casa 5 do Bob Marley, né, a casa 12 também, já que ele é corregente de Escorpião, então ele rege tanto a casa 5, que é a casa da criatividade, da autoexpressão, é a casa dos filhos, dos hobbies, como a casa 12, que é a casa da espiritualidade, a casa do final, é a casa do retiro, dos hospitais, de doenças crônicas, né? E a Lua, que é regente da casa, lembra, pessoal, é a casa 8. Então, foi bem nesse ano que os dois regentes, casa 12 e casa 8, estavam ativados, tá? A casa 5 também estava ativada, mas o Marte é corregente, conjunto a Plutão de Escorpião. E nesse ano de 2024, esse aqui é a última Firdária que está ativa, tá? Porque a Firdária dele só muda em 2025, que vai da Lua para o Sol, mas a Firdária ativa desde 2023, que foi alterada aqui, foi de 15 de dezembro, e com 78 anos, né? Agora ele fez 79, mas a Firdária ativa é exatamente, só que ao contrário. Olha, pessoal, que isso é fascinante na astrologia, você verificar que somente ao contrário. Firdária casa 8, casa 12. Então, tem a ver com trazer à tona ali a história da vida dele, casa 8, de certa maneira, aquilo que estava oculto, os mistérios, né? Que foram, de certa forma, deve ter tido ali a ajuda da esposa do Bob Marley e o filho do Bob Marley também. Ainda não li a respeito de como foi feita a pesquisa sobre a história da vida dele, mas com certeza deve ter trazido à tona muitos conteúdos que não foram divulgados a nível de imprensa, né? Então, para vocês perceberem aqui, nesse momento, a Lua que fala do passado, a Lua que fala do feminino, a Lua que fala da ancestralidade, das raízes, né? Como o senhor desse ciclo, dessa Firdária que está ativa, né? E com o Marte, que é corregente aqui, que os dois estão ativos ao mesmo tempo, casa 12 e casa 8. E no momento do desencarne dele, casa 12 e casa 8. E no momento que traz à tona a história da vida dele, o legado da vida dele, sendo ativado novamente casa 12 e casa 8. Então eu fiquei assim, impactada, eu fiquei assim, chocada, mas assim, me fascina mesmo a astrologia para você entender muitas questões da sua vida, de períodos, de processos de vida, daquilo que a gente está vivendo, por que as coisas não mudam, por que as coisas às vezes estão empacadas, ou por que isso aconteceu, por que eu vivi isso, por que essa experiência eu estou atraindo para minha vida. A gente verifica, não somente no mapa de trânsitos, de progressões, mas a nível de profecções e a nível das firdárias, que a gente tem que verificar sempre, fazer investigação, sempre vendo também outros mapas, para a gente pegar o maior nível de elementos para a gente conseguir entender o momento astrológico que você está vivendo. E no caso, trouxe à tona a história de vida do Bob Marley. Então eu fiquei bem feliz, de certa maneira, com essa pesquisa, com essa investigação, entender o quanto a astrologia realmente é uma técnica poderosa e muito objetiva e muito
segura para você passar para o cliente e apontar para o cliente as tendências, né, que ele vai viver e possibilidades que estarão disponíveis para o cliente com consciência aproveitar e com consciência administrar com maestria essas energias na sua vida. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixe um like, compartilha, se inscreva no canal, se inscreva no clube de membros, porque esse tipo de vídeo é dedicado somente para o clube de membros. Aqui vai ser algum outro vídeo que eu vou fazer, posso fazer após esse, mas muito aleatório, já que eu dedico a esse tipo de análise para a área do clube de membros. Então, um beijo no coração de vocês. Como eu disse, compartilhe, se inscreva, apoie o canal, deixa teu like, deixa seus comentários abaixo se você gostou, o que te interessou mais, o que te impactou mais nessa análise, né? E para vocês também buscarem a nível de autodidata, ou se vocês quiserem trabalhos comigo, né, para mim buscar também, verificar na sua carta natal o que está se passando, qual é o momento astrológico que você está vivendo, porque isso vai te trazer muita consciência e vai te ajudar no teu processo. Então, um beijo no coração de vocês e a gente vai se vendo na próxima semana. Tchau, tchau!